Olá, que mais amigos? Como vocês estão? Tudo bem? Tudo legal? Tudo em paz? Espero que sim! Muitas pessoas têm a curiosidade de saber como é a cultura colombiana a fundo. Muitas pessoas me perguntam se a cultura brasileira é muito diferente da cultura colombiana. E hoje eu vou matar a curiosidade dessas pessoas contando alguns hábitos e costumes colombianos que eu acho bem diferentes dos nossos costumes. Quer saber quais costumes são esses? Já sabe o que fazer. Vamos assistir a vinheta e depois da vinheta eu conto pra vocês que costumes são esses. Bora, vamos lá, vinheta! Então, galera, uma das questões mais trabalhosas de se viver em outro país é se adaptar a alguns costumes e hábitos que para sua cultura é um pouco diferente. Eu gosto de chamar diferente, eu não gosto de falar que é estranho, esquisito, que é raro. Por quê? Porque é raro pode ser estranho para mim, mas para eles não. E como eu estou inserido na cultura deles, para mim é apenas diferente e eu tenho que aprender e me acostumar. Então hoje eu selecionei 5 hábitos, 5 costumes colombianos que para mim são bem diferentes dos meus costumes. O primeiro hábito que eu achei bem diferente, e é um hábito que estamos falando na questão da culinária, é tomar sorvete junto com água. Vou explicar a dinâmica. Em vários outros vídeos eu já comentei que o paladar colombiano é muito mais ácido do que doce. O que acontece é que quando o colombiano come algo que ele acredita que é muito doce, ele precisa tomar um copo de água para limpar o seu paladar. Então eu me lembro que uma vez eu saí com uns amigos para tomar sorvete, eu ainda tinha acabado de chegar na Colômbia, não tinha acostumado o meu paladar e nada para mim era doce. O que para os colombianos era o que eles chamam de coma diabético, para mim não era açúcar. Nós fomos a uma sorveteria que existe aqui na Colômbia, eu não sei se tem em todos os estados, ao menos em Medellín sim existe, que se chama Soft Touch. Então a senhora veio, anotou nosso pedido, perguntou o que nós queríamos e ao mesmo tempo trouxe um copo de plástico com água gelada. E eu, como uma besta desconhecedora dos costumes, eu falei com a senhora: "Senhora, muitas graças, eu não tenho sed." Ela então olhou para mim como se eu fosse um animal estranho e meus amigos que estavam comigo se prontificaram a explicar que quando nós comemos algo que é muito doce, costumamos tomar um copo de água para limpar o paladar. Eu achei isso bem diferente, então eu falei: "Senhora, por favor, tráigame el helado mais dulce que tenés." Ou seja, que eu lhe pedi que trouxesse o sorvete mais doce que ela tinha, porque se era doce para eles, não era doce para mim. É claro que agora eu já equilibrei meu paladar e também já, se é doce para eles, é doce para mim também. O segundo costume é um costume que talvez vocês vão achar muito estranho, meus amigos brasileiros. Todo mundo sabe que no México existe o grande costume de se comer guacamole, que é o abacate com coentro, com pimenta, com sal, com limão, que é delicioso quando a gente come com nachos, burritos e com várias outras preparações mexicanas. No Brasil a comida mexicana já é muito famosa, então muitas pessoas já conhecem o guacamole. Na Colômbia as pessoas comem, além do guacamole, o abacate com outras coisas. Exemplo, com sopa. O abacate, principalmente na cultura onde eu estou, que é Medellín, é muito importante ou é muito consumido, muito procurado na hora do almoço. As pessoas comem o abacate como se fosse um legume, como se fosse talvez uma verdura. Eles não comem com açúcar. Se você quer ver um colombiano fazer cara de vômito, é você falar que no Brasil comemos abacate com açúcar e com leite, que é a nossa famosa vitamina de abacate, que é muito gostosa. Então, às vezes, eu costumo fazer para os alunos, mas só de pronunciar o abacate com açúcar, eles já fazem cara de que vão vomitar. Para provar essa vitamina é quase um parto. Já teve muitas pessoas que se negaram a provar porque disseram que iam vomitar. Então, o costume que eu acho bem diferente do Brasil é que eles costumam comer o abacate com arroz, o abacate com feijão,
o abacate com sopa. Vocês conseguem imaginar um abacate flutuando na sopa? Eu acho que no Brasil nós já até nos acostumamos com o abacate no guacamole, mas um abacate assim, você retirado da casca, cortar e comer com uma colher de arroz, para mim continua sendo muito diferente. Com sopa, muito mais. Você provaria abacate com sopa? Você provaria o abacate com arroz? Com feijão? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber. O terceiro costume colombiano que quando eu cheguei na Colômbia, para mim foi muito difícil me acostumar. Agora eu já estou mais ou menos acostumado, mas ainda para mim é bem complicado, que são fazer várias perguntas para a mesma resposta. Eu costumo falar que esse é um costume colombiano porque eu já fui para algumas partes da Colômbia e as pessoas também fazem bastantes perguntas, mas em Medellín, que é onde eu vivo, as pessoas fazem muitas perguntas para a mesma coisa. Exemplo, quando você encontra uma pessoa pela manhã, um amigo seu ou um familiar, no Brasil costumamos falar, por exemplo, bom dia, como você está, tudo bem? E tchau. Na Colômbia existem várias perguntas que são feitas ao mesmo tempo para a mesma resposta. Eles começam com Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Y qué ha hecho? ¿Cómo amaneció? Ou seja, todas essas perguntas têm a mesma resposta, que é bem. Oi, que mais? Bem. Tudo bem? Bem. E o que você conta? Bem. Como você acordou? Bem. O que você tem feito? Bem. Em Medellín as pessoas têm esse costume de fazer uma entrevista com a sua vida e todas as respostas são as mesmas. Então, assim que eu cheguei, eu ficava desesperado porque eu pensei, deve ter alguma outra resposta porque eu só estou respondendo bem para todas essas perguntas. Mas essa é uma característica muito cordial do colombiano, em querer saber realmente se você está bem, em querer realmente saber se você acordou bem, se você passou um bom dia. Eles realmente querem saber, não é questão de ser fofoqueiro ou intrigueiro, mas eles realmente querem saber. É algo que para mim era muito complicado. Por quê? Porque no Brasil nós não costumamos dar tantas informações assim sobre nossa vida ou fazer tantas perguntas ao mesmo tempo. E entre essas perguntas, uma que sempre é muito diferente é a pergunta como amanheceu. Como amanheceu traduz de como você amanheceu, ou seja, como você despertou, como você acordou. E é uma pergunta bem diferente pra gente, porque no português eu não costumo perguntar pra minha mãe, ai mãe, como você acordou? A gente pergunta como você dormiu, se dormiu bem, mas eles perguntam como você amanheceu. Então se vocês vierem pra Colômbia e perguntarem, olá fulano, como amanheceu? Você já sabe e responda, muy bien, gracias. O quarto costume colombiano, que eu não sei se sou eu, mas eu voltei agora no Brasil em dezembro e eu pude conferir, verificar realmente a minha teoria, é que os colombianos costumam conversar no elevador. Mas não é conversar, por exemplo, com as pessoas que você conhece, eles também conversam com pessoas que eles não conhecem. Ou eles falam, por exemplo, entra uma pessoa no elevador e eles falam, Hola, ¿cómo estás? Buenos días. E aí, se você não tem nenhuma vontade de falar, você fala, muy bien, gracias. Por exemplo, eu moro num edifício de 9 andares. Eu não conheço as pessoas que moram aqui. Ainda que eu já leve como 2 anos morando aqui, eu não conheço muito bem as pessoas. Então, eu entro no elevador e eu fico quietinho esperando que chegue o meu andar. E isso é o que nós fazemos também no Brasil. Para não incomodar ninguém, nós entramos e ficamos quietinhos. Os colombianos, aqui acontece geralmente em edifícios, quando você mora num edifício residencial, você entra e uma pessoa fala, Hola, ¿cómo estás? E aí, por exemplo, eu sempre digo, Hola, buenas tardes, e já. Mas eu percebo que os colombianos que nem mesmo se conhecem, porque eu verifico se eles se conhecem ou não, eles falam, muy bien, gracias, e usted? E aí já começa a conversa, bien, aqui trabalhando, aí vamos. Ou seja, eles desenvolvem uma conversa dentro do elevador. Vocês não concordam comigo que no Brasil nós não costumamos conversar, principalmente com pessoas desconhecidas dentro do elevador? Se vocês conversam, pelo amor de Deus, escrevam aqui, porque ou eu sou muito louco, ou eu nunca percebi esse tipo de conversa entre brasileiros no elevador. Então, se vierem para a Colômbia, já sabem que ao entrar no elevador, você tem que cumprimentar e falar buenos dias, ou buenas tardes, ou buenas noches. E quando você sair do elevador, você também é costume dizer hasta luego. Último costume colombiano, que também é muito forte, acho que não em toda a Colômbia, principalmente na cidade de Medellín, é pedir desconto.
Fazer tantas perguntas era muito complicado para mim. Na verdade, responder a tantas perguntas era muito diferente para mim. Mas pedir desconto é muito mais complexo, porque nós, no Brasil, somos bem envergonhados em questão de pedir descontos. É claro que vamos encontrar com certeza muitas pessoas que não têm vergonha de pedir um desconto. Mas, no geral, a população brasileira costuma não pedir desconto. Primeiro, porque os preços já estão distribuídos nos seus devidos produtos. Na Colômbia, não. Fora dos shoppings, em lojas que são abertas, em, por exemplo, artesanatos de rua, não costuma ter o preço, então você tem que perguntar. É muito, muito, muito normal ter que perguntar o preço das coisas na Colômbia. Pra quê? Porque ao momento que você pergunta o preço, o vendedor ele pode olhar pra tua cara e ver que você, por exemplo, tem cara de pessoa rica e ele vai com certeza cobrar um pouquinho mais caro. Ou simplesmente porque ele quer negociar com você, ele tem o prazer de negociar com você e chegar a um determinado valor que seja tão bom para você quanto bom para mim. Eu não tenho essa capacidade de pedir desconto de nada, então sempre quando eu tenho que ir a algum lugar que eu sei que não vai ter o preço exato, eu levo um amigo colombiano que saiba pedir desconto. A técnica de pedir desconto na Colômbia é muito engraçada. Uma vez eu fui com uma amiga minha, eu precisava comprar muitos artesanatos para levar para o Brasil, então eu falei, como eu vou comprar em grande quantidade, eu vou querer buscar um descontinho. Levei essa amiga minha e nós fomos. E eu lembro que ela foi e começou a perguntou o preço, o homem disse, ela meio como falou, ah, bom, e se eu levo 2? E se eu levo 3? Eu acho essas técnicas fantásticas, mas não tenho coragem de praticar nenhuma delas. Sabe por quê? Porque eu acho no Brasil, não sei se vocês vão concordar comigo, mas no Brasil, a partir do momento que você pergunta o preço de uma determinada coisa, você como que já se compromete a levá-la. Vocês sentem isso? Então, na Colômbia, eu não tenho o costume de perguntar os preços porque eu vou ficar envergonhado se eu não tiver dinheiro para comprar, porque eu tenho ainda na minha cabeça de que se eu pergunto, eu me comprometo. O que nós sabemos que não é verdade. E na Colômbia vocês podem perguntar o preço 20 vezes, que eles vão responder 20 vezes com muito prazer para vocês. O que vocês acharam desses costumes? Acharam muito diferente dos nossos aí no Brasil? É muito diferente do seu país? É muito diferente da sua região? Por favor, deixem nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês para saber se eu estou louco ou se é assim realmente que acontece. Muito importante que quando vocês viajem, seja para conhecer ou para morar ou para estudar, que vocês levem no coração de que vocês estão entrando numa cultura diferente. Vocês não podem vir impor a sua cultura em outro país. Se eu estou em outro país, eu devo obedecer às regras e os costumes desse país, ou então, tchau. Da mesma maneira que você veio, você pode voltar. O respeito é a base de tudo. E sejam bem-vindos para vir à Colômbia e desfrutar de todos os costumes diferentes ou não diferentes que temos aqui. Gostaram desse vídeo? Já sabem o que fazer. Curtir, dar like, me gusta, compartilhar e comentar. Muito obrigado por estar sempre presente com a gente no Isso é Colômbia. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, fui!